Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, mais uma vez, nas dependências da Igreja Evangélica Congregacional de Brasília, para compartilhar com vocês a palavra do Senhor nesses tempos difíceis de isolamento por conta dessa pandemia aí chamada coronavírus. Bem, eu gostaria de fazer uma oração antes da leitura do texto bíblico, e eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar? Querido e eterno Deus, eu quero me colocar em Tua presença de forma dependente do Teu Espírito, a fim de que Tu possas me usar nesta hora para poder pregar, anunciar a Tua palavra. Eu também quero orar em favor daqueles que estão ouvindo esta mensagem, onde quer que eles estejam, que o Teu Espírito também possa iluminar a mente deles, abrir-lhes o coração, para que compreendam a Tua mensagem. Dá, ó Deus, a todos nós a graça de podermos ser edificados pela Tua palavra, que a nossa fé ganhe firmeza, seja fortalecida, que a nossa alma seja consolada, seja também, ó Deus, edificada, alimentada pela Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida como Teu instrumento, para a glória do Teu nome. É assim que eu oro, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos, eu quero pedir que vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, desta vez a partir do versículo 21. Eu vou fazer a leitura do texto bíblico até o versículo 39, que finaliza esse capítulo. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. A palavra do Senhor, na minha versão, Almeida, Revista e Atualizada, diz o seguinte: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E, desde aquele momento, sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias permanece comigo e não tem o que comer.
e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E então, despedido as multidões, ou melhor, e tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Até aqui, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Queridos, eu quero falar nesta hora com vocês a respeito da compaixão de Jesus Cristo pelos gentios. Antes de entrarmos propriamente nos detalhes desse texto e em seus ricos detalhes, eu quero chamar a sua atenção para a relação do texto que nós acabamos de ler com o seu contexto em que ele está inserido. E eu quero trazer para você uma lembrança, daquilo que o capítulo 15 está tratando inicialmente. Ora, até o versículo 20, o que nós observamos? Que inclusive foi o foco de uma mensagem anterior que eu preguei. Bom, nós temos aqui a discussão entre os escribas e fariseus e Jesus Cristo, por causa de ritos e cerimonialismos, por causa de tradições religiosas dos anciãos de Israel, da liderança. Em segundo lugar, a partir do versículo 2, o que nós observamos aqui? Justamente o questionamento dos escribas e fariseus a respeito do comportamento dos discípulos de Jesus. Esse grupo de pessoas estava questionando o Senhor a respeito do fato de os seus discípulos não lavarem as mãos antes de comerem, antes de fazerem as suas refeições. Mas há um terceiro detalhe que a gente observa na sequência, agora no versículo 3, que diz respeito à resposta de Jesus a esse questionamento. Jesus, em sua resposta no versículo 3, desvendou a hipocrisia desse grupo religioso, dos escribas e fariseus. E no versículo 18, Jesus então, digamos assim, ele vai ao foco do problema. Jesus, no versículo 18, ele traz à luz o ensinamento a respeito do que verdadeiramente contamina o homem, a respeito daquilo que o leva a pecar, daquilo que o motiva. E Jesus vai dizer, com outras palavras, que o que contamina o homem não é necessariamente aquilo que ele ingere, aquilo que entra pela sua boca. Não. Jesus vai dizer que o que contamina o homem, o que torna o homem pecador ou impuro do ponto de vista espiritual, é aquilo que sai, do seu coração, porque é do coração que brotam esses sentimentos, esses desejos que levam o homem a cometer pecado. Então ele vai dizer tudo isso, nesse versículo 18 e mais amplamente nessa primeira metade do capítulo 15. Agora perceba que a partir do versículo 21, o comportamento de Jesus vai mudar. Se até o versículo 20, o Senhor Jesus
debateu com os escribas e fariseus, denunciando a hipocrisia deles, a religiosidade vã, né? O tradicionalismo daquele grupo de pessoas. A partir do versículo 21, o Senhor Jesus agora se afasta desse grupo de gente e vai procurar um outro grupo. A partir do versículo 21, Jesus agora vai ao encontro dos gentios. Veja que interessante. Ele se afasta dos religiosos judeus, da liderança religiosa, dos escribas, dos fariseus, dos mestres da lei, e ele vai para outro território. A Bíblia diz no versículo 21 que Jesus partiu e se retirou para os lados de Tiro e Sidom, ou seja, uma terra considerada pagã pelos próprios judeus, não é? E Jesus vai justamente para lá. E é nesse momento, e é nesse contexto então, do verso 21 ao verso 39, que surgem para nós 3 cenas maravilhosas. A primeira delas envolvendo a necessidade de uma mulher cananeia. A segunda cena, a partir do versículo 29, diz respeito às multidões que foram curadas junto ao mar da Galileia. Mais precisamente, os estudiosos comentam que Jesus estava na região de Decápolis, uma outra região também considerada pagã pelos judeus. E a terceira e última cena começa a partir do versículo 32. É a cena da multiplicação dos pães, a segunda, para ser mais precisa. Jesus já tinha feito algo semelhante anteriormente. Agora Jesus está na segunda multiplicação dos pães. E a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: o que nós podemos aprender com todas essas cenas? O que Jesus tem a nos ensinar quando ele se relaciona com os gentios? Ora, o que você precisa compreender, meu irmão, é que Jesus tem basicamente 2 grandes preocupações. O Evangelho tem 2 grandes preocupações. A primeira delas é a preservação da verdade, e a segunda é a manifestação do amor cristão. Jesus tem esses 2 focos, e o capítulo 15 traz à luz tudo isso. A respeito da preservação da verdade, o que nós poderíamos dizer aqui? Bem, como é que Jesus preservou a verdade? Combatendo os falsos ensinos dos escribas e dos fariseus, denunciando a hipocrisia deles. Jesus nunca perdeu a oportunidade de declarar todos os desígnios de Deus. Muito pelo contrário, Jesus aproveitava cada ocasião do seu dia a dia, do seu contato com as pessoas, para deixar muito bem registrado, para ensinar claramente a vontade do Pai. Jesus rejeitava tudo aquilo que era contrário à lei de Deus. Não importava se era uma tradição humana, não importava se era uma autoridade civil, uma autoridade religiosa que anunciava algo contrário à lei de Deus. Se fosse contrário à lei do Senhor, se fosse contrário às leis do reino de Deus, Jesus não perdia a oportunidade para repreender e para ensinar aquilo que exatamente a palavra do Senhor dizia. Mas com relação à manifestação do amor, como é que Jesus administrava essa questão? Bom, Jesus também nunca perdeu a oportunidade de fazer o bem. Jesus nunca perdeu a oportunidade de socorrer o aflito, de atender a necessidade daquelas pessoas que se achegavam a Ele de maneira humilde, sincera, de forma dependente, e especialmente crendo no seu poder, crendo que de fato Ele era o Messias. Jesus nunca despediu ninguém que se aproximou diante dele dessa forma,
sem ser atendido. Por quê? Porque Jesus amava as pessoas, Jesus se compadecia da necessidade, do problema dessas pessoas. Se por um lado Jesus retaliava, se por um lado Jesus combatia a hipocrisia, a falsidade, a religiosidade, o legalismo, o tradicionalismo, por outro, Jesus atendia plenamente a necessidade do aflito. Jesus sempre socorria os necessitados. Bom, então, sendo assim, o que as 3 cenas que eu citei podem nos ensinar? A primeira delas, eu quero investigar com você, como eu já disse, diz respeito justamente à mulher cananeia. Preste atenção na fé dessa mulher. Preste atenção na atitude dessa mulher que, diferentemente dos judeus, era considerada uma mulher pagã, que habitava numa terra também considerada pagã. Preste atenção, a Bíblia diz que aquela mulher demonstrou mais fé do que os judeus. Não é impressionante? Isso não deve chamar a sua atenção? Aquela mulher, no versículo 22, diz a palavra de Deus que ela acreditou no poder de Cristo e clamou desesperadamente por Ele. Veja o que a palavra de Deus diz: eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava. E o que ela dizia? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Querido, nós precisamos crer no poder de Cristo. Nós precisamos crer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias prometido desde as páginas do Antigo Testamento. Algo que nem os próprios judeus, alguns deles, acreditavam. Não é impressionante? Os escribas e fariseus, que eram detentores, digamos assim, pelo menos em tese, do grande conhecimento da lei de Moisés, dos estatutos de Deus, eles que deveriam ser os primeiros a acreditar e a ensinar o povo, a levar o povo a acreditar em Jesus como Messias, como aquele que foi prometido pelos profetas de Israel, eles não acreditavam e ainda questionavam. Mas aquela mulher gentia, aquela mulher pagã, ela acredita que Jesus é Senhor, que Jesus é filho de Davi e que Jesus tem autoridade, tem poder sobre os demônios, tem capacidade para curar a sua filha, para interceder no seu problema, para lhe dar uma solução que ela tanto precisava. E é por isso que ela vai ao encontro de Jesus, é por isso que ela clama. Ela tem um problema, ela tem uma necessidade. A necessidade daquela mulher a levou ao encontro de Jesus, a levou aos pés de Jesus. E ela vai até Ele com fé. Agora presta bem atenção nessa fé dessa mulher cananeia. Quando a gente lê esse trecho, a gente tem a falsa noção de que Jesus foi ríspido com ela, de que Jesus foi deselegante, mas essa não é a verdade. A verdade é que Jesus estava promovendo o amadurecimento da fé daquela mulher. A atitude de Jesus, as palavras de Jesus, o diálogo de Jesus com a mulher cananeia, fez com que a fé daquela mulher passasse pelo processo de maturação, para que pudesse florescer e evidenciar outras virtudes, que se espera de quem realmente tem fé. Então preste atenção comigo, na atitude daquela mulher e no diálogo dela com Jesus, e mais, no comportamento dos discípulos. Em primeiro lugar, quando a gente observa aqui o versículo 23, a gente percebe Jesus calado, Jesus mudo diante de um clamor. Querido, se você já passou alguma necessidade, e se você já orou e não foi respondido imediatamente,
Você com certeza imagina a angústia daquela mulher ao clamar por Jesus e não escutar nenhuma palavra dele imediatamente. Eu tenho para mim, queridos, que muito pior do que o não de Deus é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus nos angustia, nos desespera, dá aquela falsa sensação de que não estamos sendo ouvidos, de que não estamos sendo vistos, percebidos pelo Senhor. Mas foi o próprio Jesus quem disse que Ele e o Pai trabalham até agora. Queridos, Deus não dorme, Jesus não dorme. Jesus está atento às nossas necessidades, ainda que Ele não nos responda inicialmente, prontamente, imediatamente. Jesus está atento, Ele sabe quem é você, Ele conhece a sua angústia e Ele se compadece da sua dor. Mas aquela mulher teve que, por alguns instantes, lidar com o silêncio de Jesus. E mais, ela não apenas lidou com o silêncio de Jesus, como ela também lidou com a indiferença, a insensibilidade dos discípulos de Jesus. Não é interessante? Quantas vezes também a gente passa por situação semelhante? Às vezes estamos necessitados e as pessoas estão indiferentes ao nosso problema, à nossa situação. Às vezes a gente precisa de uma palavra, de uma ajuda, de um ombro amigo, de uma mão estendida, e às vezes até aquelas pessoas em quem a gente deposita uma certa confiança, de quem a gente espera uma atitude proativa, né? Essas pessoas às vezes nos decepcionam também. Elas se mostram insensíveis, se mostram distantes, e muitas vezes querem até se afastar da nossa presença. Querem bloquear a nossa presença ao lado delas. Foi mais ou menos isso que os discípulos fizeram. Olha o conselho que eles dão a Jesus. No versículo 23, o que eles dizem? Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Eles queriam se livrar do problema. E há muitas pessoas assim, queridos, que em vez de tratar o problema, querem se livrar dele. Às vezes é mais cômodo. Mas será que a igreja foi chamada para agir dessa maneira? Será que a liderança da igreja, aqueles a quem Jesus confiou, a posição à frente do rebanho, confiou o ministério da pregação da palavra, do ensino, da condução do rebanho, será que é isso que Deus espera dessas pessoas? E falando dos crentes de uma forma em geral, será que Deus quer que a igreja, quer que nós nos distanciemos das pessoas? É mais cômodo, é mais confortável afastar o problema, afastar as pessoas, da nossa presença. Mas eu quero que você perceba a atitude de Jesus ao final desse diálogo. No versículo 24, Jesus, ainda dialogando com essa mulher, vai insistir com ela. E ele vai dizer o seguinte: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que interessante. Mais uma vez, aparentemente, parece que Jesus está se recusando a atender a mulher. Não. Na verdade, Jesus está provando aquela fé, Jesus está provando aquela mulher no sentido de amadurecer a sua fé, no sentido de evidenciar a sua paciência, a sua persistência e a sua humildade. Olha o que a mulher cananeia responde para Jesus no versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Uma verdadeira lição, como eu disse, de paciência, de persistência e de humildade. Uma humilde dependência de Deus. Aquela mulher, no versículo 22, ela clamou: Senhor,
Filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora no versículo 25, aquela mulher se prostra diante dos pés de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 7, versículo 25, Marcos vai dizer que essa atitude de adoração, ela tem a ver com o prostrar-se aos pés de Jesus. Foi isso que aquela mulher fez. Ela toma para si uma atitude de dependência. Ela está dependendo da vontade de Jesus. Ela está dependendo do agir do Senhor. E ela vem humildemente à sua presença. Ela deixa de lado toda a arrogância, todo o orgulho, e ela se prostra diante de Jesus e o adora. E mais uma vez ela exclama: socorre-me. Aquela mulher não tinha condições de cuidar da própria filha, de resolver o próprio problema da sua família, mas ela crê naquele que tem todo o poder, naquele que tem toda a autoridade, naquele que está acima de tudo e de todos, inclusive dos próprios demônios. E como é que ela sai desse diálogo? Como é que essa primeira cena termina? Amados, a fé da mulher cananeia foi elogiada e o pedido daquela mulher foi plenamente atendido. Isso não é interessante? Isso não motiva você a ter uma atitude semelhante à da mulher cananeia? Uma mulher pagã. Queridos, é impressionante observar agora, ao final desse diálogo, ao final dessa primeira cena, o que Jesus falou para aquela mulher. Jesus disse assim, no versículo 28, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amados, no Evangelho de Mateus, apenas 2 pessoas tiveram a sua fé elogiada. A primeira delas foi aquele centurião, que foi ao encontro de Jesus, foi à presença de Jesus, pedir não por ele, mas pelo seu criado, pelo seu empregado, pela pessoa que trabalhava com ele. Está registrado em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Quero que você abra a palavra de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 5, ou melhor, Mateus capítulo 8, versículo 5. Olha o que aquele centurião, aquele oficial romano, ele diz para Jesus. Mateus 8, verso 5, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. E o diálogo prossegue, e Jesus percebe, semelhantemente no coração daquele homem, uma fé como daquela mulher cananeia, da qual nós estamos falando. E olha o que Jesus fala para esse homem. Olha o que ele declara para os que estão vendo e ouvindo toda aquela cena. Vá comigo até o versículo 10. Jesus diz o seguinte, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Queridos, muitas vezes os gentios, ou seja, falando na nossa linguagem atualmente, as pessoas fora da igreja, as pessoas que estão fora no reino de Deus, muitas vezes elas nos ensinam coisas que nós, filhos de Deus, precisaríamos aprender. Queridos, nós temos vivido dias complicados, dias difíceis, e eu vejo muita gente, desesperada. Parece que as promessas contidas na Bíblia não fazem sentido para essas pessoas. Parece que elas não têm ninguém a quem recorrer. Queridos, nós deveríamos ter uma palavra de consolo para o mundo.
E muitas vezes nós somos os primeiros a vivermos desesperadamente, como se estivéssemos só nesta terra, como se não tivéssemos ninguém para velar por nós. Queridos, nós somos a igreja do Deus vivo, baluarte da verdade. Nós precisamos pregar a palavra de Deus ao mundo. As pessoas precisam olhar para nós e encontrar uma luz, e encontrar uma direção, encontrar um caminho. Nós temos as Sagradas Escrituras à nossa disposição, nós temos o Espírito Santo Consolador, que leva para Deus as nossas orações, que intercede junto ao Pai por nós. Nós temos um advogado também, queridos. Não há motivo para o desespero. Nós precisamos ter uma atitude coerente com a nossa fé. Muitas vezes cantamos, muitas vezes levantamos as mãos, fechamos os olhos, choramos, nos emocionamos, mas quando vem a hora da provação, quando vem a hora do aperto, quando vem a hora da dificuldade, muitos de nós jogam a toalha, agem como se estivessem vivendo num beco sem saída. Queridos, Jesus está presente. O Senhor é o nosso pastor, Ele nos conduz a pastos verdejantes, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Não se angustie, não se desespere. Talvez você esteja clamando, já não sei há quanto tempo, mas entenda, até mesmo o silêncio de Jesus é pedagógico. Jesus tem sempre algo a nos ensinar, ainda que Ele fique calado por um tempo. Mas Jesus nunca deixará de nos socorrer. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Creia nas promessas de Deus. Creia no que a Bíblia diz, querido. Creia no que ela fala a teu respeito, no que ela fala a respeito do mundo, no que ela creia naquilo que ela diz a respeito dos últimos acontecimentos. A história está nas mãos do nosso Deus. Nós precisamos crer na palavra de Deus. Mas tem uma segunda cena, que ela vai começar agora a partir do versículo 29, como eu disse, é a cena em que os gentios vão à presença de Jesus, as multidões vão à presença de Jesus, levando até Ele os enfermos. E o desejo daquela gente era que Jesus curasse essas pessoas. E olha que interessante, a Bíblia diz que Jesus de fato cura os aleijados, os cegos, os mudos, os coxos. Jesus age em favor daquelas pessoas. Mas o que me chama a atenção é o que está no versículo 31. Na parte inicial dele, a palavra de Deus vai dizer que o povo se maravilhou. E no final do versículo 31, a Bíblia vai dizer que eles glorificavam ao Deus de Israel. Não é interessante? Querido, presta bem atenção. No início do capítulo 15, no primeiro versículo, foram à presença de Jesus os escribas e fariseus. Só que eles não foram com a mesma disposição que essa multidão ali daquela região de Decápolis. Os escribas e fariseus e muitos outros judeus, especialmente a liderança, essas pessoas iam à presença de Jesus para criar problema, para criar caso, tentando acusar Jesus, pegar Jesus no contrapé, fazer uma pergunta embaraçosa para ver se Jesus se contradizia ou contrariaria a lei de Moisés. Eles queriam pegar Jesus de alguma maneira. A Bíblia diz no primeiro versículo e no versículo 2 que esses escribas e fariseus se aproximaram de Jesus para fazer uma acusação. Queridos, quantas pessoas chegam até nós também com o mesmo intuito?
há pessoas que não querem louvar a Deus, adorar a Deus sinceramente. Há pessoas que se aproximam da igreja, se aproximam do Evangelho para criticar. Há pessoas que nem fazem a obra de Deus e ainda querem impedir os demais de fazerem. São pessoas críticas, problemáticas, que não contribuem em nada com o avanço da obra, com o estabelecimento da vontade de Deus. Se pudessem, fechavam a igreja, paravam a pregação do Evangelho. São pessoas que querem dividir o povo de Deus, são pessoas críticas, ácidas, são pessoas que não têm fé em Jesus, são pessoas legalistas, são pessoas hipócritas, são pessoas dissimuladas, são pessoas que veem defeito em tudo, são como escribas e fariseus. São pessoas que têm contato com o poder de Deus, com as bênçãos do Senhor, e muitas vezes são até beneficiadas por isso tudo. Mas elas são incapazes de glorificar a Deus, elas são incapazes de ter fé no Senhor, elas são incapazes de atribuir a Deus o favor que elas receberam, elas são incapazes de reconhecer que a graça de Deus se manifestou também na vida delas, e elas querem acusar, elas querem ver defeito, elas querem criticar, nada está bom, nada presta. Queridos, onde é que essas pessoas vão parar? Veja, é interessante que enquanto os gentios glorificavam a Deus, se maravilhavam com a manifestação do poder de Jesus diante deles, enquanto essas pessoas agiam assim, estavam com um coração alegre, repleto de felicidade, tomado por um êxtase, porque estavam diante de Jesus, e Jesus estava agindo em favor deles, curando as pessoas. Os escribas e fariseus estavam acusando Jesus, inclusive de fazer todos esses sinais e todos esses prodígios em nome de Belzebu. Eu quero levar você aqui no Evangelho de Mateus até o capítulo 12. Volta comigo até o capítulo 12. Perceba o que está acontecendo a partir do versículo 22 até o versículo 24. A Bíblia diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Agora presta atenção no versículo 24, presta atenção na atitude dos fariseus, dos hipócritas, dos legalistas, daqueles que não realizavam a obra de Deus e ainda criticavam aqueles que realizavam, inclusive até o próprio Senhor. No versículo 24, os fariseus vão dizer o seguinte: mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam. Veja, no versículo 23, a multidão se admirava. No versículo 24, os fariseus estão murmurando, e eles dizem: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Gente, que coisa ridícula! E existem pessoas dentro das igrejas exatamente assim, pessoas críticas, ácidas, pessoas que atrapalham a obra de Deus, pessoas que veem defeito em tudo, pessoas que não concordam com nada, pessoas que em vez de agrupar, elas espalham. Queridos, essas pessoas precisam se converter. Eu quero que você perceba também que, lamentavelmente, a realização de milagres nem sempre produz fé e gratidão no coração do homem. O coração do homem é pecaminoso. Os sinais que Jesus faz e que Ele fez deveriam produzir em nós gratidão, fé, né? Deveriam aumentar ainda mais a nossa fé.
E eu quero fazer uma pergunta para você: como anda a sua fé? Como anda a sua gratidão a Deus? Eu tenho certeza que você já foi abençoado e é abençoado por Deus. A maior prova disso é que você está vivo me assistindo. A maior prova disso é que você está compartilhando essa mensagem. O simples fato de você ter acordado hoje, estar respirando, estar assistindo à pregação desta mensagem, já é a manifestação, já é um exemplo da manifestação da graça de Deus a seu favor. Será que você não consegue reconhecer isso? Você já olhou para o lado? Já olhou para a tua esposa, se você é casado? Já olhou para o teu esposo, você mulher casada? Vocês, pais, já olharam para os seus filhos? Já olharam para a sua casa? Já olharam para a sua saúde, para o seu emprego, para a comida, para a refeição que você já fez neste dia? Você já percebeu tudo isso que está à sua volta? Querido, isso é bênção de Deus na sua vida. Deus está falando contigo por meio de tudo isso. E será que você é incapaz de dizer: Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pela veste que o Senhor me deu para me proteger do frio ou para me proteger do calor, do sol quente. Deus, muito obrigado pela minha salvação. Muito obrigado, Senhor, pela igreja na qual eu congrego. Deus, muito obrigado pela obra do Teu Filho que morreu na cruz para manter o caminho de retorno à Tua presença aberto, para que eu pudesse me achegar à Sua presença. Você é grato a Deus? Você agradece a Deus por tudo isso? Mas a gente chega então à última cena desse capítulo 15, desse trecho que nós acabamos de ler, e começa a partir do versículo 32. Nessa terceira cena, Jesus supre a necessidade material dos gentios. E eu vejo aqui pelo menos duas grandes motivações para Jesus fazer o que ele acabou fazendo. A primeira delas é uma motivação natural, uma motivação ordinária, uma motivação que tem a ver com a essência do próprio Cristo. O nome dessa motivação é amor. Jesus tem amor pelo ser humano. Olha o versículo 32, e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Querido, Jesus tem compaixão pelo sofrimento das pessoas. Eu separei aqui um conceito para a palavra compaixão, e eu quero ler para você. A palavra compaixão significa o quê? Sentimento de pesar, semelhante à pena, a simpatia para com o sofrimento de outrem, associado ao desejo de confortá-lo e ajudá-lo. Isso é a compaixão. Esse era o sentimento que motivou Jesus a dar o pão para aquelas pessoas comerem, a não despedir a multidão de estômago vazio. Foi isso que levou Jesus a interceder pela mulher cananeia, a partir do versículo 21, pelaquela multidão de enfermos, a partir do versículo 29, e agora a partir do versículo 32, na terceira e última cena desse capítulo 15, é o que motiva Jesus também a dar uma bênção material para as pessoas, o pão, o alimento, o sustento, para que aquelas pessoas não desfalecessem pelo caminho quando fossem embora. Mas eu vejo também uma segunda motivação, é uma motivação especial, é uma motivação agora, digamos assim, extraordinária, que tinha mais a ver com os próprios discípulos de Jesus Cristo. Está no versículo 33. Vamos entender o que esse verso nos ensina. Olha o que ele diz: mas os discípulos lhe disseram:
onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Queridos, essa é uma pergunta, é uma dúvida, e uma dúvida que expressa a fé imatura dos próprios discípulos. Compara essa pergunta dos discípulos com a atitude da mulher cananeia. Essa pergunta é igual à pergunta que surgiu entre os próprios discípulos na primeira multiplicação dos pães. Eles não tinham aprendido ainda a lição de que Jesus tinha poder para suprir as suas necessidades materiais. Jesus não está preocupado apenas com o emocional, Jesus não está preocupado apenas com a questão espiritual do homem, não. A compaixão de Jesus, o amor de Jesus pelo ser humano, o leva a se preocupar também com questões materiais do nosso dia a dia. Jesus já tinha curado os coxos, os aleijados, mas ele não se deu por satisfeito, enquanto não satisfez uma necessidade básica daquelas pessoas, que era o pão, o alimento, forrar o estômago, alimentar a barriga. Queridos, a igreja foi chamada para isso também. Há muitas pessoas que fazem indevidamente uma dicotomia, separando, aquilo que é espiritual do que é material. Amados, isso é um equívoco, é um erro doutrinário, teológico, chame do que você quiser, mas o mais importante é você focar no que Jesus ensinou e em como ele procedeu. Jesus cuidou do espírito e do corpo. Jesus cuidou da parte imaterial e da parte material do povo. É claro que uma igreja sozinha não dá para resolver o problema, de uma sociedade. Humanamente isso é impossível. Agora, queridos, o que nós não podemos fazer é nos furtarmos a isso. É achar que o problema não é nosso. É achar que essa questão não tem nada a ver conosco. Se nós pensamos assim, nós estamos indo na contramão do que Jesus fez e ensinou. Jesus expulsou o demônio da filha daquela mulher cananeia. Jesus curou a enfermidade dela. Jesus curou os demais enfermos a partir do versículo 29. E Jesus alimentou materialmente, sim, aquela multidão. A igreja precisa estar atenta também para a necessidade material do seu povo, e não apenas do seu povo, mas de todos aqueles a quem ela puder ajudar. O que nós não podemos fazer é achar que isso não tem nada a ver com a igreja, que isso não é evangelho. Muito pelo contrário, o evangelho diz respeito ao cuidado do homem, cuidado do seu coração e o cuidado do seu estômago também. Jesus alimentou aquele povo porque ele se compadeceu daquela multidão. E eu pergunto a você, já finalizando essa mensagem, você tem se compadecido das pessoas necessitadas? Ou será que você acha que tudo que você tem é para você gastar e usar ao seu bel prazer, exclusivamente para você? Você acha isso? Se você acha isso, você está com uma compreensão equivocada do cristianismo. Você está com uma compreensão equivocada do verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que Jesus ensinou e não foi isso que ele fez. Jesus cuidou da parte espiritual e da parte material do homem. Então, se você tem condições, se Deus te abençoou de tal maneira que você tem condições de abençoar outras pessoas, faça isso. E eu quero finalizar essa mensagem chamando a sua atenção
para 5 pontos e a gente conclui essa palavra. Primeiro ponto: os inimigos do Evangelho, queridos, geralmente são os que vivem uma religiosidade hipócrita, legalista e de acordo com as tradições humanas. Segundo ponto que eu quero destacar para você, concluindo essa mensagem: o Evangelho, o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não está limitado a um povo determinado ou específico. Em Mateus 28, versículo 19, o Senhor Jesus disse: ide, portanto, e pregai o Evangelho a todos os povos, a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que ele havia ensinado aos próprios discípulos. Então, nós não temos o direito de achar que uma pessoa merece mais o Evangelho do que outra. Todas as pessoas merecem ouvir o Evangelho. Todas elas estão necessitadas de Jesus na sua vida. Terceiro ponto que eu quero destacar para você: às vezes, queridos, a nossa fé é provada. E ela é provada com um propósito: para amadurecer, para evidenciar outras virtudes, como, por exemplo, aconteceu com a mulher cananeia. Aquela mulher manifestou paciência, perseverança e humildade. Então, se você vem clamando durante algum tempo, e se Jesus, se o Senhor ainda não te respondeu, calma, não se desespere, não jogue a toalha. Jesus está trabalhando na sua vida, Jesus está amadurecendo a sua fé. O silêncio do Senhor, creia, é pedagógico. Jesus também nos ensina, até mesmo quando ele fica em silêncio. Ele quer que a sua fé amadureça, que ela produza frutos dignos de um verdadeiro cristão, de uma pessoa que verdadeiramente tem fé no seu Senhor, tem fé no seu Salvador. Quarto ponto que eu quero destacar para você: nós precisamos ser gratos a Deus. Nós precisamos glorificar o Senhor pelas suas ações. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Não duvide disso. Ainda que a vontade do Senhor contrarie as suas expectativas, ainda que a vontade do Senhor não seja exatamente aquilo que você planejou, aquilo que você pensou, a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não brigue contra Deus, submeta-se à vontade dele. E o último ponto que eu quero destacar para você nessa mensagem: a compaixão de Jesus. O amor de Jesus pelo ser humano envolve a sua parte, o seu aspecto espiritual e material. A igreja foi chamada para se envolver com essas questões. A bem da verdade, o Evangelho não está bipartido. Não existe uma parte do Evangelho que cuida do lado espiritual do homem, da corrupção do gênero humano, e uma outra parte do Evangelho que cuida somente da parte material. Nós não temos o direito de fazer essa separação. O Evangelho é um todo. A vida cristã é um contínuo. Não há como a igreja fazer essa separação. O Senhor nos chamou para amar as pessoas. O Senhor nos chamou para que pudéssemos nos compadecer de suas necessidades. É claro que você vai encontrar pessoas que querem se aproveitar da boa fé, do povo de Deus. É claro que você vai encontrar pessoas que querem dar o golpe, pessoas que querem se aproveitar, pessoas mentirosas, pessoas fraudulentas, pessoas que mentem, que se aproximam da igreja, para poder extrair
ilegalmente, vamos dizer assim, alguns benefícios da igreja. Mas será que isso nos impede de ter um olhar amoroso, generoso com aqueles que realmente estão necessitados e que se aproximam de nós? Certamente não, queridos. Que você possa guardar esses ensinamentos, que a palavra de Deus tenha falado profundamente ao teu coração, e que você procure viver o evangelho que Jesus ensinou. Não o evangelho de tradições humanas, não o evangelho legalista, porque isso não é evangelho. Que nós possamos ser inspirados pelas atitudes do Senhor Jesus, pelas palavras dele, e que sejamos abençoados e cumpramos o propósito de Deus para nós aqui nesta terra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Louvado e exaltado seja o teu nome. Que o teu Espírito possa agora, ó Deus, fazer com que essa palavra germine em nosso coração e que no tempo devido ela venha florescer, frutificar, nos transformar, para a glória do teu nome. Amém.